Meu Deus, que nervoso que eu tava passando aqui. Tamo ao vivo? Bem-vindos, bem-vindos à nossa live número 372. Hoje, senhoras e senhores, falaremos sobre copywriting para gestores de tráfego pago. E o que eu preparei para você aqui nessa aula vai deixar você assim, ó. Eu comecei a transmissão ao vivo aqui 4 minutos, 5 minutos atrasado? Comecei. A culpa foi minha? Provavelmente foi, mas é porque hoje eu tinha duas opções com essa aula ao vivo. Eu poderia pegar o conteúdo de uma aula muito parecida com a que eu vou te dar hoje aqui e simplesmente copiar e colar o conteúdo. E aí ia ser muito fácil para mim, porque eu não ia ter que planejar nada, afinal de contas, eu já dei essa aula no passado. Mas eu tinha uma segunda opção, que era pegar todo o conteúdo da aula e planejar ele do zero para você. Estruturar tudo aquilo que você precisa saber sobre copywriting. Claro que eu não vou reinventar a roda aqui, mas a questão é o seguinte: eu preparei para você a melhor aula sobre copywriting para gestores de tráfego da sua vida. E eu garanto para você que no final dessa aula aqui, se você pegar o que eu vou te ensinar aqui hoje e você colocar isso no seu cinto de utilidades de gestor de tráfego pago, isso aqui tem o poder de mudar a sua carreira na gestão de tráfego pago. Porque hoje a gente sabe, tem mais gestores de tráfego no mercado e só saber sobre anúncios não é mais o diferencial. Você tem que saber, aliás, só saber sobre ferramentas não é mais o diferencial. Você tem que dominar as ferramentas, mas a gente tem que ir além das ferramentas. A gente tem que dominar a parte de criar anúncios, boas páginas e saber o que vai ser ensinado aqui para você hoje já te coloca ali no 1% dos gestores de tráfego pago do mercado. Então, bem-vindos, bem-vindos à nossa live número 372. Bem-vindos, bem-vindos ao bloco do Sobral, porque, pô, estamos em carnaval, pleno carnaval, e você decidiu estar aqui comigo terça-feira, 3 horas da tarde, estudando sobre tráfego pago. Eu garanto que eu vou fazer o seu tempo valer a pena. Você que está aqui ao vivo comigo, seu tempo vai valer a pena. Eu vou te entregar aqui conteúdos hoje que você poderia facilmente ter que pagar para ter acesso a esses conteúdos, tá? Você tá vendo que nós estamos aqui com um cenário diferente, né? A gente tá... Esse aqui, na verdade, assim, eu tô falando que ele é diferente, mas daqui a pouco você vai entender que esse daqui é o cenário padrão, né? Esse aqui é o cenário do dia a dia. E se você nunca me viu na vida, né? Então talvez esse seja o cenário padrão para você, mas saiba que nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, canal Subido, fazendo lives, aulas ao vivo, há 372 semanas. Pedro, mas eu entrei ali no seu canal do YouTube, vou até abrir meu canal do YouTube aqui na sua frente, eu entrei ali no seu canal do YouTube e lá no seu canal do YouTube eu não consegui encontrar aqui 372 lives. Eu encontrei aqui alguns outros conteúdos. Eu vim aqui na aba ao vivo, eu encontrei algumas aulas disponíveis aqui, muitas aulas, diga-se de passagem, mas não 372 lives. Você está mentindo este número? Não. Nós fazemos um conteúdo aqui no nosso canal que nós chamamos de conteúdo perecível. O que é o conteúdo perecível? Toda terça-feira, não importa se é carnaval, Natal, Ano Novo, meu aniversário, tem uma aula ao vivo aqui para você. Algumas das semanas, eu diria que talvez seja mais ou menos, sei lá, 2% das vezes que eu faço aulas ao vivo, eu às vezes não consigo fazer aula ao vivo, porque sei lá, tinha um voo e o único horário do voo que eu conseguia fazer era terça-feira, 3 da tarde. Nesse caso não tem live? Não, nesse caso tem live. Mas aí o que que eu faço? Eu gravo a aula o mais perto possível que eu consigo do horário da transmissão. Então, muitas vezes, o que que eu acabo fazendo? Terça-feira eu tenho um compromisso inadiável 3 da tarde. Terça-feira eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é gravar a aula e aí eu faço a transmissão dessa aula ao vivo para você. Pedro, hoje é o caso? Você tá pulando carnaval? Não, eu tô ao vivo aqui mesmo com você, tá? Então uma coisa eu garanto que toda terça-feira você vai chegar aqui nesse canal e vai ter um conteúdo de tráfego pago de altíssima qualidade que você poderia pagar para ter acesso. E você pode assistir minhas aulas anteriores e ver isso com seus próprios olhos ou assistir essa aula aqui comigo e você vai ver tudo aquilo que eu vou te entregar no que diz respeito ao assunto copywriting para gestores de tráfego pago. Toda semana que você vier aqui, vamos ter uma aula diferente, com um tema diferente. As aulas não são sequenciais. Volte aqui na aula da semana que vem, live número 373, ou não sei quando você está vendo esse conteúdo, e você vai ter uma aula diferente, com um tema diferente, mas sempre com este nível de qualidade. Pois bem,
o que vamos ver aqui na nossa aula de hoje? Vamos falar sobre copywriting para gestores de tráfego. Como que você vai criar bons anúncios? Aqui nessa aula, a gente vai desvendar, a gente vai descobrir basicamente 5 grandes conceitos de copy, né? Quais são os pilares que você precisa dominar como gestor de tráfego pago sobre copywriting. Pedro, eu nem sei ainda o que é copywriting. Calma que a gente já vai falar sobre isso. Mas existem basicamente 5 pilares que você, como gestor de tráfego, precisa dominar sobre copy. Que é você entender sobre copy, é você saber sobre público-alvo, como é que você define um público-alvo, é você entender copy para anúncios, você saber copy para criação de páginas e copy para fazer boas promessas. No meu ponto de vista, o que me tornou um dos maiores gestores de tráfego pago do mercado foi ser um gestor de tráfego que não entendia somente sobre ferramentas, sobre botões, mas eu entendia como apertar os botões na cabeça das outras pessoas. Então não é só sobre você saber apertar botões nas ferramentas, é sobre você saber apertar os botões das pessoas. Sabe quando você está falando com alguém, sei lá, todo mundo aqui tem um familiar, um irmão, um parente, um marido, uma esposa, que você fala assim, essa pessoa aperta os meus botões. Sabe quando você sabe que aquela pessoa, você é quase inabalável, mas aquela pessoa te irrita? Aquela pessoa sabe falar aquela coisinha que, nossa, te dá uma raiva daquela pessoa. Sabe, então alguém aqui já teve essa sensação de, putz, essa pessoa sabe apertar os meus botões? Alguém aqui já sentiu isso na vida? Por favor, fala comigo no chat. Não fique tímido nesse carnaval. Canal subido, eu já ouvi isso aqui. Pois é, a gente já falou de copywriting para gestores de tráfego, eu já expliquei esses 5 pilares. Mas você vai ver que a maneira que eu vou preencher é diferente. Então você tá indo lá comer o biscoito traquinas. É traquinas. Biscoito, nem sei se é mais biscoito, né? Bolacha, biscoito, sei lá. Você tá indo comer a bolachinha recheada. O recheio aqui vai ser diferente, o sabor é surpresa. Ó, sim, meus gatilhos, sem dúvidas. Todo mundo aqui já sentiu alguém apertando os seus botões. A minha mulher, a minha esposa, meu marido, todo mundo tem isso. Pois é, você como gestor de tráfego pago, a sua principal habilidade não é saber apertar os botões das ferramentas. É saber apertar os botões das pessoas. Isso aqui que eu tô te falando agora, talvez seja uma das coisas mais poderosas de tráfego pago que eu nunca coloquei dessa maneira numa live. Você tem que aprender a apertar os botões das pessoas. E copywriting é sobre aprender a apertar os botões das pessoas. Tráfego pago é sobre saber apertar os botões das ferramentas. Copywriting é sobre aprender a apertar os botões das pessoas. No final das contas, você será um apertador de botões. Tem gente que fala assim, não existe mais espaço para os apertadores de botões. Não existe espaço para as pessoas que sabem apertar somente os botões das ferramentas. Agora, aquelas que sabem apertar os botões das pessoas através dos anúncios, através da comunicação digital, essas pessoas nunca vão ficar sem trabalho, nunca vão ficar sem dinheiro, nunca vão deixar de serem contratadas. Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô trazendo para você? Eu sei que é algo conceitual, mas é a partir deste conceito que nós vamos construir o nosso conhecimento de copywriting por aqui, tá? E aí, só um detalhe importante, não estou vendendo nada para você aqui, mas você que é subido, saiba que dentro da comunidade Subido de Tráfego, que é o nosso portal de conteúdos e de aulas, você tem aqui dentro no curso de habilidades complementares, você tem aqui dentro o nosso curso de técnicas de copywriting, tá? Então, aqui temos um curso inteiro de técnicas de copywriting. Não deixe de assistir esse curso. Esse daqui é um dos assuntos mais relevantes para tornar você um profissional que cada vez se destaca mais dentro do mercado. Ai, Pedro, mas eu não tenho acesso, o que eu faço? Você vai assistir a aula aqui e eu vou te ensinar o que você precisa saber sobre copywriting, mas você que tem acesso, é claro que lá tem um conteúdo um pouco mais profundo, um pouco mais detalhado do que a gente consegue entregar aqui em 1 hora e meia de aula. Beleza. Primeiro passo que a gente tem que dar para dominar copy. Nós temos que entender sobre copywriting e você já vai você já vai sacar isso daqui, que é escreva copywriting e não copyright, tá? Tem um monte de gente que acha que copywriting
se escreve assim, copyright. Copyright é de direitos, tá? Isso aqui é direitos autorais. Copywriting é escrita. Writing é escrever. Então, o que é o copywriting? O copywriting, como eu já falei para você, é a habilidade de apertar os botões das pessoas. Só que a gente faz isso através da comunicação. Essa comunicação ela pode ser falada, como eu estou fazendo agora. Ela pode ser uma comunicação escrita, como eu também faço aqui com você. Então eu posso, através das minhas palavras, faladas ou escritas, convencer você a apertar os seus botões para que você faça algo. Como, por exemplo, eu posso falar o seguinte, putz, e agora eu tô falando real aqui com você. Cara, você tá aqui nessa live, eu vou te entregar algumas inteligências artificiais aqui nesse conteúdo. Eu vou te entregar um conteúdo que eu não tenho nem no meu curso gravado, esse conteúdo tá aqui, tá disponível ainda. Eu vou te entregar isso de graça aqui. Isso não merece, sério mesmo, isso não merece o seu like aqui nessa live? Pô, eu tenho certeza que merece. Então, pô, pega o seu dedinho, aperta no botão do like deste vídeo, por favor. Aperte no botão de like, curte esse vídeo aqui para esse conteúdo chegar até mais pessoas. Faz isso por mim. Não, a verdade não é nem faz isso por mim, faz isso por você. Pô, demonstra o quanto que você está a fim de aprender esse conteúdo. Solta o dedo nesse like. Ó, quando eu comecei a falar isso tudo aqui para você, o botão de like deste vídeo estava assim, com 100 likes. Agora, eu tô batendo o olho aqui, já estamos com 672 likes. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de utilizar um recurso de copywriting com você. Que recurso que eu utilizei? Eu apertei um botão seu. Eu fui lá e falei pra você, pô, vou te entregar um baita conteúdo. Isso aqui não merece que você aperte o botão. Eu fiz uma chamada pra ação pra você realizar uma ação. Então eu utilizei o copywriting. A gente utiliza o copywriting todos os dias. Se você chegar pra sua esposa e falar assim, eu vou chegar pra minha esposa Priscila, vou falar assim, ó, ô Priscila, pega lá uma água pra mim agora, por favor. É uma coisa. Agora você falar assim, Priscila, vai lá pegar uma água. Para de falar, vai lá pegar uma água. Imagina se eu falo isso pra ela. Ou eu chego pra ela e falo assim, pô, Vidoca, tô na loucura aqui planejando a minha live de hoje. Tô montando um baita conteúdo. Você sabe que eu fiquei até tarde ontem lá trabalhando, por isso que não deu tempo de planejar a aula ontem. Você não consegue pegar uma água pra mim ali rapidinho? Copywriting. Maneiras diferentes de apertar os botões das pessoas para conseguir aquilo que a gente quer. Beleza, como que eu faço para ficar bom na arte de copywriting? Você pode comprar um curso de copy, você pode assistir essa aula, você pode ser aluno da comunidade Subido de Tráfego, você pode ser um subido e ter acesso ao nosso curso, e você pode aprender isso com outras pessoas. Sim, essa é a primeira maneira, é aprender com pessoas, aprender com quem faz copy. Com pessoas que escrevem, que têm a habilidade da persuasão através das palavras escritas e faladas. Você pode. Mas você tem que entender que para que você saiba se expressar bem, para que você saiba escrever bem, para que você saiba falar bem, o passo anterior a escrever e falar bem é você ouvir bem e você ler bem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar aqui. O input é o primeiro passo para o output. Pedro, não entendi nada do que você quis dizer com input e output. É o seguinte, o primeiro trabalho que eu tive como gestor de tráfego na vida foi fazendo tráfego pago para um professor de inglês. Esse professor de inglês, Mairo Vergara, ele tem um método de aprendizado de inglês em que ele ensina que o input é o primeiro passo para o output. Basicamente, a lógica dele é o seguinte, quando você era criança, você não aprendeu a falar português fazendo exercício de preencher colunas de palavras em português. Você não aprendeu a falar português escrevendo em português. Você não aprendeu a falar português você não aprendeu a falar falando português. Ah, Pedro, não, eu aprendi a falar falando. Não, mas presta atenção. Antes de você falar, antes de você escrever, primeiro você passou um tempão da sua vida escutando português. Antes de falar, você ficou escutando. Sua mãe chegava pra você e ficava falando, mamãe, mamãe, papai, eu vou falar para meus filhos assim, subido, subido. Você ficou
ouvindo, repetindo, ou seja, input. Input é tudo aquilo que entra. Então, lá ele, você ficou primeiro ouvindo um monte de informação para que depois você conseguisse reproduzir. Na hora que você foi aprender a escrever, mesma coisa. A gente sempre fala, aprender a ler e escrever. Você nunca vai ouvir assim, aprender a escrever e ler, porque você não escreve e depois lê. Não, primeiro você aprende a ler, depois você aprende a escrever. Então, você consumir é sempre o primeiro passo para você produzir. O consumo vem antes da produção. E isso é a lógica base para você aprender copywriting. Porque copywriting nada mais é do que você deixar de ser um consumidor e você passar a ser um produtor. Você passar a ser a pessoa que coloca informação para fora. Então, o primeiro passo para você ser um bom copywriter é você ler. É você ter referências. É você consumir. Não existe ninguém que escreve muito bem que não leia muito bem. Ah, mas ler o quê? Claro que você pode ler conteúdos que falam de copywriting, mas você também pode ler, sei lá, a série do Harry Potter. Você pode ler o Trono de Vidro. Você pode ler a trilogia, que não é uma trilogia, são 5 livros, mas não saíram os 2 últimos, da Quarta Asa. Você pode ler Senhor dos Anéis. Você pode ler, cara, sei lá, você pode ler livros técnicos, você pode ler qualquer coisa. Você ler, você ter contato com a escrita, com a leitura, desculpa, vai desenvolver cada vez mais em você uma habilidade melhor de escrever, de escolher as palavras, de saber colocar as informações para fora. E essa é uma dica péssima que eu tô dando para você, né? Porque ela é uma dica que, putz, ela demora para ela fazer efeito. E a verdade é essa, que para você se tornar um bom comunicador, alguém que tem uma boa habilidade de output, ou seja, de escrita e de fala, você precisa antes consumir muito conteúdo. Todas as pessoas que escrevem bem, elas leem muito. Todas as pessoas que falam bem, elas consomem muito conteúdo e depois elas se preocupam em trazer aquilo ali para fora, tá? Então, para você dominar o copywriting, para você dominar a escrita persuasiva, a gente tem 2 grandes caminhos. Aprender com quem faz copy, e é por isso que você está aqui nessa aula, porque eu faço copy o tempo inteiro, mas também entender que nunca você vai ser um bom copywriter se você não colocar densidade, profundidade dentro dos seus conhecimentos. E aí, eu não estou falando de você consumir um tema específico, ler livros sobre desenvolvimento pessoal, livros sobre copywriting, não é isso. É sobre você ter essa rotina de consumo de conteúdo. Beleza? Esse é o passo 1, simples assim, não vamos aprofundar nisso daqui porque é o que é. Passo número 2, entenda o seu público-alvo. Toda persuasão, toda habilidade de clicar nos botões de alguém nasce, o pressuposto é você saber com quem que você está falando. E existem basicamente 4 camadas que a gente tem para entender com quem que a gente está falando. Nós temos as definições básicas, os níveis de consciência, as crenças e a atenção. Vamos passar por cada um desses pontos. Camada número 1, definições básicas. Vou falar dela primeiro aqui. Quem é essa pessoa? Então, qual que é a idade dessa pessoa? Qual que é o gênero dessa pessoa? Do que essa pessoa gosta, do que essa pessoa não gosta? O que ela consome, o que ela não consome? Que tipo de pensamentos que essa pessoa tem? Quais são os medos, as dores, os desejos, as objeções dessa pessoa? Como que a gente faz isso hoje em dia? No passado eu falaria para você fazer uma pesquisa, se você é gestor de tráfego pago, conversar com o seu possível cliente de tráfego pago para ele te trazer essas informações. Hoje, nós temos inteligências artificiais que fazem isso pra gente, tá? Então eu vou liberar no final dessa aula, na descrição dessa aula, este agente do ChatGPT que faz essa parte de estudo de persona para você. Basicamente, como que ele funciona? A gente vai apertar aqui em começar e aí você vai definir aqui, ó, qual é o nicho sobre o qual você deseja fazer uma pesquisa de mercado e um mapeamento de persona. E aí eu pergunto para você agora aqui, qual nicho eu deveria fazer aqui nessa aula de hoje? Manda aí para mim que a gente trabalha um nicho específico aqui junto, pode me dar qualquer exemplo no chat. Manicure.
pegar o primeiro que mandaram aqui, manicure. Acho que não foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu bati o olho. Então, pessoas que querem contratar uma manicure. Toma, enviei aqui pessoas que querem contratar uma manicure. E aí a pessoa fez uma pesquisa de mercado. Então, eu botei aqui a Juliana Ferreira, uma breve descrição sobre a Juliana, onde que ela está. Eu poderia ter definido isso previamente. Pessoas que querem contratar uma manicure em Curitiba. Qual que é o problema principal? Então, quer manter as unhas bonitas e bem cuidadas, mas ela sofre com a falta de tempo, profissionais inconsistentes, experiências ruins. O que que impede de alcançar o que ela deseja? Encontrar uma manicure confiável, pontual, cuidadosa e constante. Emoções em torno do problema, frustração quando a unha quebra logo após fazer, raiva de atraso, ansiedade antes de eventos importantes, medo de infecção ou falta de higiene, culpa gastar dinheiro em algo que não dura, medos, pegar uma micose, ter uma cutícula machucada inflamada, ir para um evento com a unha feia, pagar caro num serviço mal feito, ficar dependente de uma profissional que vive desmarcando. Como que isso afeta a vida dela? Fica irritada antes de eventos sociais, desmarca compromisso quando a unha tá feia, discute com parceiros sobre gastos supérfluos, evita fotos em eventos, se compara com as amigas que estão sempre impecáveis. O que que ela já ouviu de frase ofensiva? É só unha. Pra que gastar com isso? Você já fez essa unha? Nem parece. Nossa, já tá descascando? Não sei como você tem coragem de deixar alguém mexer na sua cutícula. Isso é frescura. O que que ela tentou no passado? Fazer a própria unha, ir na manicure mais barata do bairro, testar alongamento em gel, comprar kit profissional, usar o esmalte em gel caseiro. O que que ela já tentou no passado? Já fui numa manicure que atrasava 40 minutos. Já saí com a unha toda torta. Já me machucaram feio tirando a cutícula. Já paguei caro e não durou 3 dias. Tentei fazer sozinha, mas não tenho coordenação. Isso aqui é o ouro, tá? A partir disso daqui, eu crio copy para qualquer manicure e eu nem sabia nada de manicure. O que que essas pessoas não querem fazer? Esperar horas no salão, ir toda semana retocar, ficar refém de uma agenda cheia. Elas não querem, trecho do que não querem. Então, não quero perder o sábado no salão, não quero sair sangrando, não quero esmalte descascando, não quero profissional mal-humorada, não quero ambiente sujo. O que que ela deseja? Solução perfeita. Como que isso aqui impacta o relacionamento dela? Quem que ela culpa pelos problemas que ela tem? Quais são as objeções que ela tem? O que que encoraja os sonhos de alguém que quer ter a unha perfeita? O que que justifica os erros? O que que alivia os medos, confirma suspeitas? Quais são os culpados que ela aponta? E os níveis de consciência que essa pessoa tem, já vamos falar sobre esse assunto aqui. O que que eu quero dizer com tudo isso aqui para você? Pô, isso aqui é uma palhaçada, tá? Você conseguir hoje, de graça, fazer isso daqui, é incrível. Ai, Pedro, e pro meu nicho? Eu vou colocar o link para você ali depois. Você vai jogar ali, ele vai dar o mesmo nível de resultado para você, pro seu negócio. Tá? Então, assim, quem aqui não sabe nada de fazer tráfego para uma manicure, anúncios para uma manicure, e só de dar uma lida ali você já se sente um pouco, não estou dizendo 100%, mas um pouco mais confortável de desenvolver algum anúncio para uma manicure. Só com o que você leu ali. Hein? Fala para mim, por favor. Ó, eu me sinto. Eu me sinto mais confortável. Pode falar comigo no chat. Não fique com vergonha. Beleza. Por que que a gente se sente mais confortável? Porque eu começo a entender mais de com quem que eu estou falando. Mas essa é só a camada 1, essa é só a superfície. Normalmente as pessoas elas vão ficar aqui nessa superfície. Aí a gente vai para uma camada número 2. O que que é a camada número 2? A camada número 2 são os níveis de consciência. Tá? Todo curso, todo conteúdo de copy que você for consumir, vão falar para você dos tais níveis de consciência. E isso daqui, presta atenção, esse é um dos conhecimentos que, se eu fosse você, eu levaria ele em toda reunião de vendas para os seus clientes. Ai, Pedro, mas eu nem sei tráfego pago direito. Eu nem sei. Eu vi uma mensagem no chat. Ai, para quem não sabe tráfego pago, como é que eu vou aplicar isso? Você está construindo os seus conhecimentos. Você tem que entender que isso aqui é uma live, não é um curso. Então, você não está na aula 1 do curso. É como se você estivesse lá na aula 39 do curso quando eu tô falando de copywriting para você. Mas então eu vou embora, não vou ver esse conteúdo porque ele não serve para mim. Não, esse daqui é um conteúdo extremamente valioso. Aprende ele e depois você vai preenchendo os bloquinhos que você ainda não sabe, tá? Mas em todo curso de copy que você for fazer, vão te ensinar isso daqui. Eu tô te ensinando isso aqui agora de graça. E a minha dica para você, o asterisco que eu coloco para você aqui, como gestor de tráfego ensinando algo para alguém que quer ganhar dinheiro com gestão de tráfego,
esse daqui é a típica explicação que eu trago em todas as reuniões de vendas dos meus clientes. Eu impressiono o cliente e mostro para ele que eu sei do que eu estou falando. Tá? Então eu sempre faço essa pergunta. Você já ouviu falar nos 5 níveis de consciência do Eugene Schwartz? Quem que é esse cara, Pedro? Eu sei que parece uma coisa meio... Não sei, ele está se achando lançando uns termos em inglês. Mas o Eugene Schwartz, ele tem um livro, tá? Que se chama Breakthrough Advertising. Deixa eu até colocar aqui na tela, ó. Eugene Schwartz. Eugênio Schwartz, tá? Então, o Eugene Schwartz, que é esse carinha aqui, ele é um copywriter famoso americano. Ele é um escritor americano, um publicitário americano. E o Eugene Schwartz, ele tem esse livro que se chama Breakthrough Advertising, onde ele explica os 5 níveis de consciência. Basicamente, o que esse cara traz de conceito nesse livro e como que você vai explicar isso aqui para o seu cliente. Você vai falar o seguinte, olha, tem um cara que se chama Eugene Schwartz, ele tem um livro. E quando ele escreveu esse livro, na época, se acreditava no seguinte, que a coisa mais importante para você vender para alguém era você saber com quem você está falando. Ou seja, se acreditava que o mais importante era você dominar a camada 1. Era você saber isso daqui. Quem que é a pessoa? Quem que é a Juliana Ferreira? Com quem que eu tô falando? Se acreditava nisso. Só que aí o Eugene Schwartz, ele chega e fala assim, a coisa mais importante para você vender para alguém não é saber com quem você tá falando. É você saber o que que essa pessoa sabe e o que que essa pessoa não sabe. E aí o Eugene vem e ele desenha, ele cria os 5 níveis de consciência. Quais são eles? Nós temos a pessoa totalmente inconsciente, nós temos a pessoa consciente do problema, nós temos a pessoa consciente da solução, nós temos a pessoa consciente do produto, nós temos a pessoa totalmente consciente. O que é a pessoa totalmente inconsciente? Eu vou pegar um exemplo aqui, dentro do universo da gestão de tráfego pago, e depois a gente volta para manicure. Tá? Então a pessoa totalmente inconsciente é o seu Zé, dono da padaria. Ele tem uma padaria de bairro. E você já viram algum meme na internet? Eu até fiz um post disso daqui outro dia. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui rapidamente para mostrar para você. Pode sobrar algum segundo. Acho que vai ser fácil de achar. Pera, tô encontrando. Achei. Ó. O meme era esse daqui, ó. Então, seu João, você gostaria de leads entrando no seu funil todos os dias? Faz sentido para você? E aí a imagem de um senhorzinho num boteco que é a cara do Brasil, tá? Então, isso daqui é o quê? E eu falo nesse vídeo sobre níveis de consciência, inclusive. Isso daqui é um lead totalmente inconsciente. É uma pessoa que tem um negócio, mas ela nem sabe que ela tem que estar na internet, ela nem sabe o que é lead, ela nem quer ter Instagram para estar pensando em vender mais através da internet. Então, totalmente inconsciente é o seu Zé, dono da padaria, nem sabe que precisa da internet para vender. Só que aí o seu Zé, pô, as vendas começam a cair e alguém fala para ele, ó, seu Zé, você tinha que estar na internet. Aí ele se torna consciente do problema. Eu sei agora que eu tenho um problema. Putz, eu preciso estar na internet para vender. Aí, só que ele não sabe como. Aí o seu Zé, ele vai lá e descobre um dia numa conversa que existe um tal de tráfego pago que vai fazer ele vender mais. Então agora ele sabe que existe uma solução para o problema dele, que é vender mais. E aí o seu Zé, ele se torna depois disso consciente do produto, tá? Que é, pô, beleza, eu sei que existe tráfego pago para eu vender mais, mas como é que eu faço para fazer tráfego pago para vender mais? Ele não sabe que existe alguma coisa, um produto que resolve isso, que entrega tráfego pago para ele. E aí o seu Zé, ele descobre que existem cursos que ensinam tráfego pago. Pô, existem cursos, então ele sabe que tem vários cursos na internet que ensinam isso, mas ele não sabe exatamente qual comprar. E aí entra o totalmente inconsciente, que ele descobre que o produto do Pedro resolve o problema dele. Tá? Então eu poderia fazer esse exemplo aqui de outras maneiras. Então, por exemplo, a pessoa que ela é totalmente inconsciente, eu fui totalmente inconsciente uma época que eu sentia muitas dores de cabeça. A pessoa que é totalmente inconsciente, presta atenção nisso, normalmente é a pessoa que tem somente um sintoma. Ela não sabe que ela tem um problema. Então, no passado, eu sentia muitas dores de cabeça, eu sempre fui uma pessoa super saudável, mas eu tinha dor de cabeça. Aí, um dia, eu tava lá na cadeira do meu dentista, lá, ele tava fazendo uma limpeza nos dentes, e aí eu falei pra ele, pô,
comentei com ele que eu tinha dores de cabeça e tal, aí no meio da consulta ele fala assim pra mim, ah, você tem bruxismo. Eu era totalmente inconsciente. Acabei de virar consciente do problema. Ele falou assim, você tem bruxismo, você tem um problema. Aí eu falei, tá, beleza, eu tenho um problema. Bruxismo. Aí eu perguntei pra ele, qual que é a solução desse problema? Porque lembra, o terceiro passo aqui é a consciente da solução. Eu sei que eu tenho um problema, bruxismo, eu nem sei direito o que que é, mas eu quero saber a solução do meu problema. Ele fala, ó, não tem solução. Aí eu me tornei consciente da solução, porque eu sei que não tem solução. Mas existem maneiras de você minimizar o bruxismo. O bruxismo que está te causando o seu sintoma, que é a dor de cabeça. Aí eu falei, tá, beleza, quais são as maneiras? Aí ele falou assim, você pode usar uma plaquinha todos os dias antes de dormir. Me tornou consciente do produto. Agora eu sei que tem um produto que me traz a solução do meu problema. Ou ameniza, no caso. E aí eu falei, tá, mas onde que eu mando fazer essa plaquinha? E ele falou assim, ué, o dentista faz essa plaquinha pra você. Ou seja, eu vendo isso pra você, meu dentista me falou. Então, eu fui de totalmente inconsciente a consciente, de totalmente inconsciente para totalmente consciente em apenas uma conversa. Então, imagina que eu faço um anúncio e esse anúncio ele diz o seguinte, faça a sua plaquinha de bruxismo em menos de 48 horas. A pessoa que só sente dor de cabeça, ela nunca vai clicar nesse anúncio, porque ela nem sabe que ela tem bruxismo. E às vezes você faz os anúncios focando só em quem sabe já que o seu produto existe, que o seu produto resolve a dor dela. E muitas vezes você tinha que trazer algo mais informativo. Por exemplo, mostrar para aquela pessoa que a dor de cabeça que ela sente, os dentes dela que desgastam, ela ranger os dentes de noite, tudo isso são sinais de que ela tem um problema, bruxismo. E aí depois você resolve o problema da pessoa, tá? Nesse agente de ChatGPT que eu vou mandar para você, ele já traz para você os níveis de consciência, tá? Então você vai ver que aqui no final ele traz, ó, no caso aqui a gente está falando da manicure, né? Então totalmente inconsciente, a pessoa sente que algo tá feio, mas ela não entende o impacto disso na autoestima dela. Segundo nível de consciência, consciente do problema, percebe que as unhas mal feitas estão prejudicando a imagem dela. Aí ela se torna consciente da solução. Pô, eu preciso de uma manicure profissional e fixa. Aí ela vira consciente do produto, ela entende as diferenças entre os produtos. O esmalte comum, gel, blindagem, blá blá blá, eu não sei o que é nada disso. E totalmente consciente, está pronta para agendar com uma manicure específica que transmite a confiança. Tá? Então as pessoas elas passam por esses níveis de consciência. O que acontece? A maioria das pessoas que vai fazer anúncios para uma manicure, elas vão falar com esses 3 níveis de consciência. A pessoa que já está buscando uma manicure profissional, a pessoa que já sabe o que, que é esmaltação, o que, que é gel, o que, que é blindagem, ou a pessoa que, pô, já tá. Aqui ela já contratou quase no número 5, né? Mas a gente não fala normalmente nos nossos anúncios com esses 2 níveis de consciência diferentes aqui. E eu tenho que saber quais são os níveis de consciência das pessoas com as quais eu vou falar. Beleza. Isso daqui é a camada 2. Então a camada 1 é entender quem é a pessoa com quem que eu estou falando. A camada 2 é saber o que, que essa pessoa sabe, o que, que essa pessoa não sabe em cada um dos estágios onde ela está. Agora, a camada 3 são as crenças, é o que, que essa pessoa acredita ou não. Como que você vai levantar as crenças dessas pessoas? Isso daqui é um pouco mais complicado, tá? Por que, que é um pouco mais complicado? Normalmente, para você entender o que, que essa pessoa acredita ou não, você tem 3 caminhos. Caminho número 1, você já viveu o que essa pessoa está vivendo. Então, crenças. Eu, durante um tempo da minha vida, eu achava que ganhar dinheiro na internet, a única maneira de ganhar dinheiro na internet era vendendo curso na internet. E não é. Eu ganhei muito dinheiro sendo gestor de tráfego. Ah, mas hoje você vende curso? Sim, porque eu sempre quis ser um professor e esse é meu trabalho. Mas eu tinha essa crença. Eu sei que a pessoa que quer ganhar dinheiro na internet, às vezes ela pensa a mesma coisa. Então, eu já vivi o que uma pessoa que quer ser um gestor de tráfego já viveu. Eu consigo identificar algumas crenças. Segunda maneira da gente identificar as crenças, tendo contato direto com os clientes ou fazendo pesquisas com os clientes. Então, se eu tenho contato direto com a persona, com a pessoa, com a Juliana Ferreira, que eu estou vendendo no dia a dia ali como manicure dela, eu vou conseguir entender o que essa pessoa acredita ou não. E é muito importante que isso seja feito de maneira estratégica. Quando a gente está falando de apertar os botões das pessoas, a gente precisa ter uma
cooperação entre o marqueteiro, nós gestores de tráfego, e o dono do negócio para que a gente busque essas informações. E aí tem uma terceira maneira, que é a gente utilizar as discussões da internet sobre aqueles determinados assuntos para entender o que essas pessoas acreditam ou não. Então, onde que é o melhor lugar para você encontrar discussões na internet sobre determinados assuntos? Comentários de redes sociais. Tá? Então, assim, comentários de, viralizou um vídeo sobre manicure. No comentário, a pessoa ela fala a verdade, quem ela expressa o que ela acredita. Twitter, então comentário de Instagram, TikTok. Twitter, onde as pessoas fazem posts sobre os assuntos, mas nem sempre vai ser fácil de você encontrar posts sobre determinados assuntos. E por último, e não menos importante, uma ferramenta que se chama Reddit. O Reddit, ele escreve assim, Reddit, deixa eu colocar aqui na tela. O Reddit, ele é uma ferramenta, um fórum na internet. O que você pode fazer? Você não precisa ficar buscando lá no Reddit. Você pode colocar o ChatGPT para buscar para você. E aí você vai fazer 4 buscas no ChatGPT. Então eu vou colocar o seguinte: busque em comentários de Reddit as principais soluções. As principais, ficou escrito errado mesmo. As principais soluções que as pessoas acreditam que vão fazer com que elas alcancem o objetivo do público-alvo. Então, eu posso ir lá no meu chat GPT e falar para ele o seguinte: eu posso colocar aqui o modo de pensamento, né, para ele pensar durante mais tempo, e aí eu vou colocar aqui, busque em comentários do Reddit as principais soluções que as pessoas acreditam que vão fazer com que elas, aí eu vou apagar aqui o alcance porque não vai fazer mais sentido, mas com que elas ganhem dinheiro através da internet. E aí eu vou mandar aqui, eu posso colocar para ele pensar. Ele vai pensar aqui normalmente por alguns minutos, mas ele vai buscar em sites da internet, ele vai buscar no Reddit sobre esse tipo de comentário. Então ele está buscando no Reddit e ele vai ver o que as pessoas estão discutindo sobre esse determinado assunto. Isso daqui é uma prática que a maioria das pessoas, quando ela vai escrever um anúncio, quando elas vão escrever uma página, elas ignoram, tá? E o que eu tô te passando aqui é assim, segue esse passo a passo. Vai na camada 1, usa o ChatGPT. Vai na camada 2, define muito bem os níveis de consciência. Vai na camada 3, que é a mais difícil de ser feita, mas entende o que as pessoas estão falando sobre aquilo ali. Tá? Então, assim, as pessoas vão me trazer as crenças aqui. E aí vão me trazer as maneiras que elas acham que dá para ganhar dinheiro na internet. E isso daqui vem com base em discussões das pessoas. Eu consigo, inclusive, clicar aqui, e ver as discussões das pessoas. Aqui tem tanto Brasil quanto fora do Brasil, eu posso deixar mais restrito ou mais aberto. E aí eu vou pesquisar por soluções que as pessoas estão buscando, preconceitos que as pessoas têm, sobre o que elas acham que dá para fazer, ou seja, viabilidade, e o que elas acham que não dá para fazer, ou seja, inviabilidade. São as 4 principais pesquisas que eu gosto de fazer para entender crenças das pessoas. Mas, mais uma vez, você pode usar IA, mas você pode ir do jeito mais profundo, que é você parar e pensar como que eu já caminhei se eu já caminhei nos sapatos daquela pessoa. Quais são as crenças daquela pessoa? Pedro, mas eu sou gestor de tráfego, eu estou trabalhando para alguém. Beleza, você vai perguntar isso para essa pessoa, para manicure. Pô, você já buscou uma manicure? O que você acreditava ter de solução para ficar com as unhas feitas? Então eu vou buscar a solução. O que você tinha de preconceito de contratar alguém para fazer suas unhas? Quais são os possíveis preconceitos que alguém tem? O que a pessoa acha que dá para fazer para ficar sempre com a unha bem feita? E o que ela acha que não dá para fazer? É isso. Vou perguntar isso daqui pro GPT, para ele pesquisar no Reddit, mas eu posso perguntar pro profissional e posso buscar as discussões da internet para entender mais sobre isso. Isso é uma etapa do processo de pesquisa. Ela é a etapa mais importante de todas, porque eu estou entendendo tudo sobre para quem que eu vou escrever, com quem que eu vou estar falando. Uma vez que eu domino isso com profundidade, vai acontecer o sentimento que você teve quando eu mostrei para você a pesquisa de público-alvo. Que eu falei assim, você se sente agora mais confortável para escrever um anúncio para uma manicure? Você falou, me sinto. Só que a gente só tinha passado pela camada 1.
Aí, uma vez que a gente entende os níveis de consciência, uma vez que a gente entende os preconceitos que a pessoa tem de contratar uma manicure, o que ela acredita ser viável, as soluções que ela quer para ter as unhas perfeitas, o que ela acredita não ser viável, uma vez que eu entendo tudo isso, pô, eu já estou muito mais preparado para conseguir escrever para esse público-alvo, falar com esse público-alvo, tá? Vou até colocar um exemplo de manicure aqui, ó. Busque em comentários de Reddit os principais preconceitos que as pessoas têm quando tentam, quando o assunto é fazer as unhas, contratar uma manicure, ter as unhas bem feitas. Vamos ver. Eu acho que pro Reddit ele não vai encontrar esse tipo de discussão, mas vou deixar ele pensando um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente volta aqui para continuar, tá? Pra gente não travar aqui, vamos pra camada 4. O que é a camada 4? A camada 4 é a gente entender que tipo de conteúdo funciona e chama a atenção dessa pessoa, tá? Então presta atenção. Na camada 1 eu entendi, pô, quem é essa pessoa? Então, lá nas definições básicas, fui lá, vou até colocar de azulzinho aqui, ó. Entendi quem é essa pessoa. Na camada 2, eu vou entender o que essa pessoa sabe e o que essa pessoa não sabe. Na camada 3, eu vou entender o que essa pessoa acredita ou o que ela não acredita. Que preconceitos que ela tem. Na camada número 4, eu quero entender o que ativa o botão dela. Que tipo assim, eu tô num jantar. Eu tô num jantar com você. E, sei lá, você e o seu marido, ou você e a sua esposa, a gente tá no jantar, a gente saiu, a gente é amigo, a gente se conhece há um tempo já. Aí a gente tá lá, sei lá, comendo um sushizinho de noite, a gente tá batendo papo. Aí daqui a pouco o seu marido ou a sua esposa faz um comentário pra você. E você fica visivelmente puto, ou visivelmente brava. Tá? Visivelmente. Aquilo ali incomodou você. Aquela implicânciazinha que aquela pessoa soltou com você apertou o seu botão. Nessa hora, eu como um observador do comportamento humano, eu vou olhar e vou falar assim, isso incomoda essa pessoa. Agora, o que eu tenho que fazer quando eu tô falando da internet? Eu tenho que entender o que chama a atenção da pessoa com a qual eu quero falar. Então, por exemplo, como que nós vamos fazer isso daqui? Nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Eu vou vir aqui no Instagram e vou pesquisar. Putz, eu não sei se dá pra fazer pelo computador. Tudo bem, se não der pra fazer pelo computador, eu faço pelo celular aqui e consigo te mostrar. Eu vou pesquisar manicure e vou apertar Enter. Não vai dar pra fazer aqui pelo computador. Tudo bem, eu faço pelo celular, tá? Deixa eu compartilhar aqui só a câmera com você. Deixa eu tirar a luz do meu celular. Meu Instagram, no meu celular, ele é bloqueado por um aplicativo, então eu tenho que desbloquear ele antes aqui. Ele vai pedir para eu respirar durante 5 segundos, para eu me acalmar e não cair no vício de mexer no meu celular sem querer mexer no meu celular. Mas eu vou dar o pause aqui de 15 minutos, agora sim, vamos lá. Então é o seguinte, eu vou vir aqui no meu Instagram, eu vou apertar aqui embaixo na lupinha de pesquisa, ó, então aqui embaixo tem uma lupa de pesquisa, vou apertar aqui na lupa de pesquisa. Aqui em cima, no pesquisar, ó, tem aqui a parte, tem o pesquisar aqui em cima, eu vou digitar manicure, tá? Que é o meu exemplo, tá? E aí eu vou apertar na busca aqui, ó, vou apertar nesse botãozinho azul de buscar. Apertei em buscar, o que ele vai aparecer aqui para mim? Ele vai aparecer aqui para você, tá? Que é essa primeira aba, contas, áudios, tags e locais. Eu vou olhar principalmente nos posts. E o que eu vou encontrar aqui nos posts? Eu vou encontrar os posts que mais deram resultado. Tá? Então perceba aqui, ó, que esse primeiro post dessa moça, ele tem 10,6 milhões de visualizações. O outro post tem 6 milhões, 9 milhões, 7 milhões. Ou seja, as pessoas que viram esses posts, elas se identificaram com aquilo ali que tá passando. Ó, então olha só esse post aqui, ó. Olha como é que era o vídeo. Peraí que eu vou ter que diminuir a luz, senão você não vai conseguir ver. Ó. Vou voltar aqui, ó. É a moça mexendo a mão e a manicure borrando a unha. E aí depois aparece a marca de luva no rosto dela, como se ela tivesse levado um tapa. Então eu já sei que as manicures vão se identificar com isso daqui. Eu sei que as pessoas que pintam mulheres, por favor, me diz se isso daqui é uma coisa, tá? Tipo assim, se é uma coisa que acontece às vezes, tipo, você mexeu a mão e a manicure borra.
você acha que isso daqui é algo comum? Aí eu vou encontrar aqui, eu vou ler os comentários, eu vou ver o que, que as pessoas estão falando. Então eu não sou manicure, eu não sei nada sobre manicure. Eu não sei nada sobre pintar unha, eu não, sei lá, eu já tirei a cutícula porque minha esposa me obrigou, basicamente. Mas como você pode perceber pela minha mão, a minha mão tá sempre destruída, principalmente porque eu passo um monte de magnésio na mão, minha mão fica toda seca. Mas eu vou encontrar aqui conteúdos que vou encontrar aqui conteúdos que de alguma maneira vão fazer com que eu entenda o que que chama a atenção daquela pessoa. Ó, esse aqui é um postzinho de transição, então chamou a atenção da pessoa, ver como é que tava a unha antes, cai o pinguinho do esmalte e como que é depois. Tem aqui um time-lapse de alguém fazendo uma unha que aparentemente está mais destruída do que a minha, com uma musiquinha. E isso daqui, sei lá, é satisfatório pra alguém. Estamos na minha live vendo vídeos de unha sendo feitas e... Talvez poderia ser alguma coisa que chama a atenção das pessoas. Então eu começo a entender um pouco mais sobre o que, que ativa a atenção das pessoas. E guarda essa informação aqui sobre a gente pesquisar o nicho no Instagram, porque isso daqui vai ser útil já já pra gente, tá? Então, o que, que eu faço? Eu entendo que tipo de conteúdo chama a atenção dessa pessoa. Eu tô fazendo isso daqui numa busca rápida, eu tô vendo 2, 3 vídeos. Você, quando for fazer conteúdo, quando você for criar anúncios para um profissional que trabalha nessa área, você vai fazer essa pesquisa aqui durante 20, 30, 40 minutos procurando e salvando os links dos vídeos que mais chamam a atenção do público-alvo. E aí, quando a gente termina de fazer isso, a gente começa a estar apto para escrever para esse tipo de público. Eu, Pedro Sobral, só de fazer isso daqui que eu fiz agora com você aqui rapidamente, eu já me sinto 100% apto a escrever e criar excelentes anúncios para qualquer manicure. Provavelmente muito melhores do que qualquer pessoa do mercado vai conseguir criar, tá? Então, vamos fazer isso agora juntos aqui, eu vou te mostrar como que eu vou fazer isso. Para escrever um anúncio, eu entendo que existem 5 pilares de um bom anúncio. Um bom anúncio, ele é, primeiro, baseado em referência. Você não precisa ser a pessoa mais criativa do mundo para fazer um bom anúncio. Você tem que ser a pessoa mais interessada e pesquisadora para fazer um bom anúncio. Agora, existem basicamente 2 grandes lugares onde a gente vai criar bons anúncios, onde nós vamos, aliás, onde nós vamos buscar referências de bons anúncios. Qual que é o primeiro lugar? Fala para mim, eu já mostrei ele para você nessa live aqui. Qual que é o primeiro lugar? Deixa eu ver. Instagram. Instagram, no próprio Instagram. Então, vou dar um exemplo. Isso daqui que a gente viu aqui, ó, de exemplo de vídeo, ó, vou pegar um outro exemplo aqui de vídeo. Ó, passei na prova, a pessoa indo fazer a unha. Hoje é meu aniversário, a pessoa indo fazer a unha. Eu disse sim, indo fazer a unha. Vou fazer minha primeira viagem, indo fazer a unha. Comprei meu carro, vou fazer a unha. Tô grávida, fiz a unha. Todos são motivos para a pessoa ir fazer a unha. Isso daqui é o quê? Isso daqui é um vídeo que chamou a atenção das pessoas, provavelmente mulheres, que se identificam em que, pô, toda situação da minha vida eu busco fazer a unha. Então, isso daqui é uma referência. Uma outra referência é um pouco mais engraçadinha? É um pouco mais engraçadinha. Mas isso daqui é uma outra referência. É um vídeo que mostra o que, que toda mulher, toda manicure detesta, que é quando a pessoa mexe a mão e borra. Aí depois tem o senso de humor atrás. Mas eu poderia conectar isso daqui depois com uma chamada, para a pessoa agendar um horário, para a pessoa não passar por aquilo, etc, etc. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando, presta atenção, eu estou utilizando as próprias ferramentas que existem na internet, os produtores de conteúdo na internet, para testarem os anúncios e conteúdos por mim. Todo produtor, eu vou escrever isso aqui, ó. Todo produtor de conteúdo do seu nicho está o tempo todo testando anúncios para você. Você tem que desenvolver, e eu sei que é meio fake falar assim, você tem que desenvolver esta mentalidade, mas sim, você tem que desenvolver essa mentalidade.
Isso aqui tem que clicar na sua cabeça. Que as pessoas, elas estão testando as coisas para você. Elas estão testando e validando. Se eu pegar aqui os vídeos de manicure, eu vou encontrar centenas, milhares de vídeos de manicure. E eu tenho certeza absoluta, absoluta, que eu vou encontrar aqui nessa lista de vídeos que tem milhões de visualizações, os meus melhores anúncios. Os meus melhores anúncios, eles estão aqui. Eles foram testados pelas outras pessoas. Ah, mas eu vou roubar esse vídeo aqui? Não, você não vai roubar, você vai recriar esse vídeo aqui. Mas ele está sendo feito com base numa referência, tá? Segundo lugar onde nós vamos encontrar os nossos melhores anúncios é numa ferramenta chamada Biblioteca de Anúncios. O que é a Biblioteca de Anúncios? Tem gente que vai dizer que a Biblioteca de Anúncios ela é uma ferramenta de espionagem. Como assim uma ferramenta de espionagem? Basicamente é o seguinte, você vai entrar aqui, ó, no Google, tá? E aí você vai digitar aqui no Google, Biblioteca de Anúncios. O primeiro link que vai aparecer aqui para você é o link da Biblioteca de Anúncios, tá? Você vai entrar aqui dentro dele. E aqui você vai colocar Brasil, você vai colocar a categoria do anúncio, todos os anúncios. Você pode pesquisar aqui pelo nome da pessoa que você quer ver os anúncios, então eu posso clicar aqui e botar Pedro Sobral, e aí vão aparecer aqui o meu perfil, né? Então aqui, ó, Pedro Sobral subido, eu vou clicar aqui no meu perfil, e aqui você vai encontrar todos os meus anúncios que estão rodando. Aqui nessa página são poucos, né? Eu tenho várias páginas rodando anúncios, por isso que você vai ter que entrar em mais de uma para encontrar os anúncios que estão ativos. Ó, nessa página aqui, ó, Pedro Sobral Comunidade Subida, eu tenho 160 anúncios ativos. Então aqui eu vou encontrar todos os meus anúncios que estão sendo veiculados ultimamente. Eu posso, sei lá, pesquisar lá pelo Leandro Ladeira. Deixa eu pegar a página do Ladeira aqui, vamos ver o que a gente encontra. Ó, vou pegar a página do Ladeirinha. 600 anúncios ativos. Ele está concentrando mais anúncios numa única página. Então aqui eu encontro todos os anúncios do Ladeira. O que eu posso fazer? Eu posso assistir os anúncios do Ladeira, aqui então eu posso dar play no anúncio do Ladeira e assistir o anúncio dele para entender se esse é para entender a estrutura do anúncio dele. Tá, Pedro, mas lá no Instagram, presta atenção aqui em mim agora que aqui veio o grande pulo do gato. Lá no Instagram eu consigo ver as visualizações dos vídeos. Então todos esses vídeos que estão aparecendo para mim de manicure aqui, eles foram validados, porque eles têm muita visualização. Agora, aqui quando eu entro na biblioteca de anúncio, eu não tenho essa validação, correto? Não, incorreto. Você tem essa validação sim aqui. Como que você vai fazer isso? Aqui quando eu pesquiso os anúncios de alguma pessoa ou de um determinado tema, eu tenho a parte aqui de filtros, tá? Então eu posso filtrar pelo idioma, pela plataforma onde o anúncio está aparecendo, pelo tipo de mídia, pelo status do anúncio, se ele está ativo ou se ele está inativo, e eu posso colocar impressões por data. Ou seja, o que eu posso fazer aqui? Eu posso jogar aqui os anúncios que não tiveram, aliás, que não estavam rodando ou que tiveram impressões somente do dia de 17 de fevereiro de 2019 até a semana passada. Por que eu faço isso? Porque eu estou dizendo basicamente para a meta aqui, ó, eu não quero os anúncios que apareceram aqui nesses dias. Ah, por que eu não vou querer os anúncios que apareceram nos últimos 7 dias aqui? Porque pode ser que os anúncios que apareceram nos últimos 7 dias sejam novos anúncios que o Ladeira está colocando no ar. E aí eu vou pegar os anúncios mais novos, que eu não sei se estão funcionando, eu não sei se foram validados. E aí eu vou aplicar o filtro aqui. Agora o que eu estou vendo? Eu só estou vendo o anúncio que está tendo impressão da semana passada para trás. E ainda assim tem muito anúncio. E aí eu vou fazer ainda mais um pulinho do gato. Eu vou classificar por, eu vou classificar por mais recentes. A classificação padrão mostra os anúncios que estão tendo mais impressões até os que estão tendo menos impressões. O que eu quero dizer com isso? A classificação padrão, ela vai mostrar primeiro os anúncios que mais estão recebendo tráfego. A tendência, presta atenção, é que os primeiros sejam os melhores, tá? Dessa maneira. Então, os primeiros anúncios aqui é onde ele está gastando mais dinheiro, é os que estão aparecendo mais. Provavelmente esses daqui são os melhores anúncios, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, esse videozinho aqui dele, eu vou pegar um vídeo que provavelmente está gerando muito resultado para ele. Detalhes que mostram que um anúncio é bom também.
a veiculação, quando que ela foi iniciada? Tá vendo que esse anúncio aqui começou a rodar no dia 20 de novembro de 2025? Isso aqui foi ano passado. Faz 2, 3 meses que esse anúncio está no ar. Ninguém que sabe o que está fazendo deixa um anúncio no ar por 2, 3 meses. Esse aqui é um bom anúncio. Agora, o que, que vale a pena você fazer? Não só ver os que mais têm impressões. Porque pode ser que ele esteja gastando pouco dinheiro num anúncio, mas ele está funcionando muito. Ai, por que, que ele está gastando pouco dinheiro num anúncio que está funcionando muito? Porque pode ser que ele esteja anunciando para um público muito restrito. Então é um baita anúncio, está funcionando super bem, mas pelo público para o qual ele está anunciando ser restrito, ele não está recebendo muita impressão. O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de pegar aqui os 10 anúncios na classificação por impressões, mas eu também gosto de filtrar pelos mais recentes. E aí vão aparecer primeiro os anúncios novos dele aqui, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou até lá embaixo, na listagem dos anúncios. Por quê? Porque eu quero os mais antigos, eu não quero os mais recentes. Então eu vou até o final. E aí os que aparecerem por último, por mais que eles estejam com poucas impressões, que eles não estejam aparecendo muito, normalmente são anúncios que estão gerando resultado para aquela pessoa. Tá? Então aqui, ó, eu vou até o fim. E aí eu vou pegar os 10 últimos, que normalmente ali eu vou encontrar bons anúncios que estão fora do radar da maioria dos anunciantes. Faz sentido isso daqui que eu tô te trazendo? E assim, eu tô realmente, é uma biblioteca de anúncio, eu já conheço. Tá, beleza, mas você tá usando ela de que jeito? Você tá usando ela do jeito certo? Você tá só vindo aqui de maneira aleatória? Ou você tá fazendo um trabalho pensado? Tá? Ah, Pedro, e aí o que que eu faço aqui? Minha sugestão para você: você consegue baixar os vídeos da pessoa ou as imagens da pessoa. Como? Existem extensões do Google Chrome que fazem isso, tá? Eu utilizo essa daqui, que é o Ad Library Cloud, tá? Eu vou deixar no final da aula, na descrição desse vídeo, o link da extensão, ela é gratuita. E aí, basicamente, o que que eu consigo fazer aqui? Eu consigo pegar o vídeo e apertar em baixar, aqui eu aperto em Download Media, e aí ele vai baixar o vídeo para mim, e agora esse vídeo tá no meu computador, tá? O que que eu faço com esse vídeo aqui? Eu vou copiar ele? Não. Mas a gente vai extrair deste vídeo a estrutura dele, o porquê que esse vídeo funcionou bem. Tá, e como é que eu vou extrair desse vídeo a estrutura dele? Calma, meu querido, eu tô aqui para te entregar o ouro. É o seguinte, eu montei para você aqui um agente de chat GPT. Ui, quase que eu cliquei no link errado. Deixa eu pegar o link aqui. Eu criei para você aqui um agente de chat GPT que extrai a estrutura. Ele é o extrator de estrutura, tá? Então, deixa eu só mudar aqui o modo do meu chat GPT. Eu vou apertar aqui em começar, e aí ele vai me pedir na hora aqui, ó, envie o material bruto, transcrição do anúncio, descrição visual completa. Aí você vai falar assim, Pedro, putz, mas eu vou ter que transcrever, eu vou pegar aqui, ó, todo esse vídeo do Ladeira aqui, eu vou ter que transcrever todo ele. Como é que eu vou descrever visualmente o que que tá nesse vídeo aqui? Isso aqui é difícil. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o Gemini, tá? O gemini.google.com, tá? Você pode ter a versão paga ou a versão gratuita, tanto faz. Eu vou apertar aqui no maisinho do Gemini e eu vou enviar o arquivo para o Gemini. Então eu vou pegar aqui o vídeo do Ladeira, vou pegar aqui o vídeo do Ladeira e vou enviar o vídeo do Ladeira aqui para ele, tá? No caso é o exemplo que eu estou usando aqui para você. Ué, não enviou por algum motivo. Ah, ele está baixando. Acho que eu peguei. Agora vai dar certo. Aí, agora foi. Tá, aí subi 2 vezes. Ih, cagada. Pera aí. Deu. Subiu o vídeo do Ladeira. Aí eu vou falar para ele o seguinte. Vamos pegar aqui exatamente. Transcrição do anúncio e a descrição visual. Aí eu vou mandar para ele o arquivo e vou falar assim, ó, me envie a 2 pontos. Transcrição do anúncio e a descrição visual completa. Vou enviar para ele isso daqui. A própria ferramenta de IA, ela vai gerar para mim isso daqui que eu preciso. Tá? Então ela vai analisar, vai entender, vai pensar, vai abrir análise de vídeo, que o GPT não consegue fazer, mas ela consegue fazer aqui, e ela vai me trazer todas essas informações. Uma vez que ela me trouxer essas informações, ó, então ela está me trazendo aqui ó, toda a transcrição. Transcrição exata do anúncio, descrição visual completa,
tudo sobre o anúncio. Vou pegar isso daqui, vou dar Ctrl C, vou ir lá no agente do chat GPT, que eu vou liberar para você depois, e vou dar Ctrl V aqui, ó, vou mandar para ele, ó, tudo aquilo que ele me trouxe aqui. Mandei para ele. Aí ele vai reestruturar o roteiro para mim, tá? Como que ele vai reestruturar? Ele já vai deixar o roteiro mais pausado, da maneira que é falada dentro do vídeo, tá? Então ele monta para mim, me manda todo o roteiro de volta aqui. Isso aqui vai servir até para ele nos ajudar depois, tá? Então ele vai mandar. Ele vai me dar uma direção visual de edição. Então qual que é o estilo predominante, como que tá a edição. Ele vai fazer uma exploração, ele vai extrair completamente a estrutura do vídeo, tá? Beleza. Fez a extração aqui, ele vai mandar mais respostas, tá? Então ele vai fazer toda a extração para mim. Depois que ele fizer a extração, ele vai me pedir algumas informações do meu negócio para eu fazer um roteiro igual aquele ali. Tá? Então ele me mandou aqui, ó, no final, e é isso daqui que a gente realmente quer, um modelo editável. Eu nunca vi alguém ensinar Bleu. Na hora você vai pensar, é por isso que, porque nada deixa você tão quanto saber. Tanana. Ele vai montar para mim os espaços vazios. Aí ele vai me perguntar quem é minha persona, qual que é o resultado que essa persona deseja. Aí eu posso pegar, por exemplo, a minha persona de manicure e mandar para ele. E aí ele vai fazer o roteiro aplicado a Juliana. Você já saiu do salão, 3 dias depois, unha descascando? Já pagou caro, mesmo assim não durou nem uma semana? Ou pior, já saiu com a cutícula machucada, ardendo, inflamada? Não é só unha, é a forma como você se sente. É quando você olha a forma como você se sente quando olha para a própria mão. Porque quando a unha tá feia, você evita a foto, evita close, evita evento. O problema não é você, não é frescura. O problema é que a maioria dos salões trabalha por volume. Encaixa cliente, atraso, pressa, material duvidoso e você paga a conta. Preço baixo quase sempre sai caro. O profissional vive atrasando e não respeita a sua rotina. O esmalte que dura 3 dias não é técnica, é descuido. Existe uma diferença entre fazer unha e ter um padrão. Atendimento pontual, material esterilizado, técnica que preserva sua cutícula, a esmaltação que dura até 15 dias sem descascar. O cliente que antes dizia, já me machucaram feio, hoje diz, faz 2 semanas e continua perfeito. Sem sangrar, sem correr para retocar, sem perder sábado inteiro no salão. Imagine para um evento e não pensar na sua mão, tirar foto e se sentir impecável. Isso não é luxo, isso aqui é padrão. Se você quer uma manicure fixa, pontual, cuidadosa, com padrão de higiene real, clica no link abaixo e agenda o seu horário. As vagas são limitadas porque eu não atendo por volume, eu atendo por qualidade. Clique e garante sua vaga. Pô, isso daqui é um baita anúncio. Ainda tem até uma direçãozinha aqui de como é que você vai estruturar esse anúncio. Pô, você tá de palhaçada para mim se isso daqui não vale ouro. Porque eu não tô simplesmente chegando para a inteligência artificial e falando para ela assim, IA, faz um anúncio para mim. Não. Eu tô chegando para a inteligência artificial e eu tô usando ela de maneira estratégica. Eu tô usando ela de maneira inteligente. Eu tô usando ela com base numa referência. E tudo isso vem de um conhecimento, que é meio óbvio. Ah, um bom anúncio é feito a partir de referências, beleza. Como que você faz isso daqui no seu dia a dia? Como que você faz isso aqui no dia a dia? Isso aí todo mundo sabe. É, beleza, mas como que você pega esta merda desta informação e você transforma isso daqui em ação? É isso daqui, é sobre isso que são as lives de terça-feira aqui. Não é só sobre a informação, não é só sobre te falar, é baseado em referências. Ótimo, se vira aí pra fazer. Não, é baseado em referências. Agora, como que você vai implementar isso? É esse passo a passo, tá? Esse passo a passo aqui que você tem. Isso aqui é nível Sobral de conteúdo, tá? Isso aqui é subido, isso aqui é subido. Isso aqui, se você acha que isso aqui é bom, é porque você não viu o nosso curso completo, tá? É porque você não viu o curso completo. Isso aqui é o grátis, tá? Então, passo número 1, primeiro ponto, lembra? A gente está falando o quê? Sobre criar um bom anúncio. Um bom anúncio é baseado em referências. Ponto número 1. Ponto número 2. Um bom anúncio, ele é camuflado ou ele é explícito. O que eu quero dizer com isso, tá? E esse é um conhecimento que eu já trouxe, mas eu quero te dar mais exemplos para isso ficar claro na sua cabeça. Existem 2 tipos de anúncio. O que é um anúncio camuflado? É um anúncio que foi feito para não parecer um anúncio.
Tem pessoas que vão te falar assim, a única maneira de você fazer um bom anúncio é se ele não parecer um anúncio. O seu anúncio não tem que parecer um anúncio. Eles estão certos? Não. Eles estão errados? Também não. O seu anúncio, ele pode não parecer um anúncio. Só que você tem que ter também anúncios que parecem com anúncios. Por quê? Porque os dois funcionam. O anúncio que não parece com anúncio, normalmente ele vai conversar melhor com uma pessoa que ainda não te conhece. Uma pessoa que está num nível de consciência mais baixo, que não sabe que tem um problema, mas que tem um sintoma, ou que sabe que tem um problema, mas não sabe que existe uma solução para aquele determinado problema. Então, o anúncio camuflado, aquele anúncio que ele é um anúncio que se sente conteúdo, né? Então, assim, ele é um anúncio, mas ele se identifica como conteúdo, ele normalmente vai falar melhor com esse tipo de público. Agora, um anúncio que parece um anúncio, ele vai funcionar melhor com a pessoa que está pronta para comprar, pronta para receber a oferta. Agora, como que você vai fazer anúncios camuflados? Presta atenção porque tudo que eu estou te explicando aqui vai ser utilizado. Lembra que a gente pegou o nosso Instagram? Peraí que eu vou ter que desbloquear meu Instagram de novo. Lembra que a gente pegou aqui o nosso Instagram e a gente procurou os vídeos de manicure? O que que você vai encontrar lá? Lá você vai encontrar a sua lista, sua referência, sua lista de referências de anúncios que não parecem um anúncio, ou seja, anúncios camuflados. Todos esses daqui são seus anúncios camuflados. Não exatamente o mesmo vídeo, mas você vai encontrar aqui o que está funcionando, tá? Então esse aqui é o primeiro local. O que você pode fazer? Você pode pegar esses anúncios aqui que são os camuflados, tá? Esses conteúdos que deram certo. Você pode pegar eles e você pode ir lá no Gemini, presta atenção. Você vai lá no Gemini e você vai pedir para ele, olha, transcreve este anúncio, este conteúdo e me dá a descrição completa desse vídeo. Aí ele vai transcrever e me dá a descrição completa do vídeo. Trouxe tudo para mim, toda a transcrição, tudo bonitinho ali para mim. Ótimo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar isso daqui e eu posso jogar isso daqui lá no nosso agente de ChatGPT. Aí eu vou jogar isso daqui lá no extrator de estrutura e ele vai trazer para mim aquela estrutura ali para que eu possa replicar. Só que às vezes você nem precisa fazer isso, tá? Às vezes só de bater o olho no vídeo aqui, só de olhar esse vídeo que tá aqui, você já sabe o que aquele vídeo tem de bom, o que aquele vídeo é, como que você pode replicar aquilo ali. Mas você não só pode ficar aí, você pode pegar formatos que são validados na internet. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui aquele formato que é tipo um formato de palestrinha. Então, ó, POV, como o meu cérebro funciona. Ele tá dando tipo uma aula na frente de uma TV. Eu poderia, como pedir para uma manicure, gravar isso daqui. Por que que você deveria contratar uma manicure do salão blá blá blá? Aí aparece o primeiro ponto. A gente não atrasa. Segundo ponto, não sei o que. Terceiro ponto, O que eu posso fazer? Eu posso baixar esse vídeo, eu extraio a estrutura desse vídeo e eu adapto ele para manicure. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer no mesmo formato, com a TV atrás de mim, a manicure falando. O que é isso daqui? É o melhor anúncio do mundo? Só ele vai ser a solução para todos os meus problemas? Não, mas é um baita de um anúncio. É um baita de um anúncio. Por quê? Porque ele é camuflado. Ele parece aquilo que as pessoas já estão vendo na internet. Ele parece com aquilo que o algoritmo do orgânico está valorizando. Vou pegar um outro exemplo. Eu posso fazer um vídeo narrado, um anúncio narrado. O que é um anúncio narrado? Tem essa moça que ela chama Jenny Keller. Cara, os conteúdos dela são incríveis, tá? A Jenny Keller, ela tá narrando o vídeo. São várias imagens e ela tem a voz dela no fundo falando. Mas ela não tá no vídeo ela falando na frente da câmera. Eu posso fazer um anúncio que é parecido com esse formato. Eu posso pegar outro formato. Deixa eu pegar aqui, eu salvei alguns. Esse aqui não vai ficar tão bom no exemplo. Vou pegar esse daqui, ó. Ai, meu Deus. Foi mal. Eu abri o link errado. Ó. Uma opinião polêmica. Aí a pessoa tá aqui, uma opinião polêmica, com uma plaquinha na rua, e aí uma mãe veio dar uma opinião polêmica. Eu posso até fazer um que seja fake.
Eu posso fazer um vídeo que é uma manicure, escrito assim, só a unha não é feia, só a manicure que é ruim. Me prove o contrário. E aí a manicure, aí chega uma pessoa revoltada falando alguma coisa com ela. O quanto que isso não chamaria mais atenção do que um vídeo padrão que tem por aí? E o que que eu tô fazendo? Eu tô pegando uma estrutura, eu tô pegando uma estrutura de vídeo e eu estou inserindo nessa estrutura de vídeo o quê? Quem é essa pessoa? O que que ela sabe, o que que ela não sabe? O que que ela acredita, quais são as crenças dela e o que que chama a atenção dessa pessoa? Eu estou pegando aquela primeira parte do trabalho que eu fiz e eu estou inserindo aqui dentro. Quando eu tenho aquela primeira parte num documento organizada, bonitinha, eu chego para a IA e falo assim, IA, essa daqui é a estrutura do vídeo. Eu quero falar com essa pessoa aqui. Junto os dois, eu não estou fazendo um trabalho que um robô faria. Não. Por quê? Porque eu estou trabalhando junto com a inteligência artificial para que ela faça o trabalho para mim. Então, todos os dias que você está na internet, você vê o mesmo estilo de vídeo, aquele mesmo formato de conteúdo que está funcionando, que está bombando, aparecendo para você, aquilo ali são exemplos de anúncios. Por quê? Porque todo produtor de conteúdo do seu nicho está o tempo todo testando anúncios para você. Todo produtor de conteúdo do seu nicho está o tempo todo testando anúncios para você. E não só do seu nicho, todo produtor de conteúdo, ponto, está testando anúncios para você. Tudo aquilo que está funcionando está sendo testado para você. Tudo. Tá? E aí, depois disso daqui, a gente tem o quê? Nós temos o anúncio. Então, o anúncio camuflado, deixa eu escrever aqui, é o anúncio que se parece com o tipo de conteúdo que está dando certo nas redes sociais. Ponto. Agora, o anúncio explícito são os outros 99% dos anúncios que parecem com anúncios. Eu não devo fazer o explícito, ele é pior do que o camuflado? Não. O explícito, na maioria das vezes, vai vender mais do que o camuflado. Mas o camuflado vai ser o primeiro contato que muitas vezes as pessoas vão ter com você para no futuro elas comprarem de você através de um anúncio explícito. Tá? Então, primeiro elemento de um bom anúncio, ele é baseado em referências. Segundo elemento de um bom anúncio, ele é camuflado ou então ele é explícito. Terceiro elemento de um bom anúncio, ele é um filtro e não um imã. Um bom anúncio não é feito para falar com todas as pessoas, ele segmenta. No passado, eu dei uma aula que se chamava Como Fazer Anúncios Impossíveis de Serem Ignorados. Eu me arrependo de ter colocado esse título nessa aula, porque eu acho que todo anúncio foi feito para ser ignorado pelas pessoas erradas. As pessoas com quem eu quero falar, elas têm que parar para prestar atenção no anúncio. E a gente, como anunciante, tem que entender o seguinte, que cada vez o que diz mais se o meu anúncio vai ter sucesso ou vai ter fracasso, é a minha habilidade de, no roteiro do meu anúncio, naquilo que está sendo falado no meu vídeo, naquilo que está escrito no meu anúncio, ou seja, é a minha habilidade de copywriter, de falar com o público correto. Porque a Meta, o Google, eles interpretam o meu anúncio e eles entendem para quem que eu tenho que enviar esse anúncio. Então eu não preciso ir lá necessariamente, eu posso fazer isso, mas eu não preciso necessariamente ir lá na Meta e colocar esse anúncio é para manicure. Esse anúncio é para mulheres que têm interesse em ficar com a unha bonita. Por que eu não preciso fazer isso? Porque a ferramenta é inteligente. Se eu entro aqui no meu Instagram, venho aqui, deixa eu dar um refresh aqui. Pô, não vai atualizar na moralzinha? Se eu venho aqui no meu Instagram e eu venho na minha aba explorar, eu não falei para o meu Instagram que eu quero ver conteúdos sobre o que está aparecendo aqui para mim. Eu não fui lá e falei assim, eu quero ver conteúdo sobre relógio Instagram. Eu não fui lá para o meu Instagram e falei para ele, Instagram, eu quero ver conteúdo sobre treino, sobre academia, sobre plantar bananeira. Eu não falei isso para o meu Instagram. Eu estou consumindo conteúdo sobre esses assuntos e o meu Instagram entendeu que eu quero consumir conteúdo sobre aquilo e ele me direciona mais. Os anúncios funcionam igual. Aquilo que você consome é aquilo que vai aparecer de anúncio para você. O fato de você estar aqui me assistindo me prova de que tem anúncio meu aparecendo para você. Você quer saber de tráfego pago. Agora,
o anúncio, você tem que dar no seu anúncio intencionalmente o sinal de para quem que esse anúncio vai aparecer. Faz sentido isso para você? Por favor, diz que faz. Diz que você está entendendo que o seu anúncio manda em para quem que ele vai aparecer e para quem que ele não vai aparecer. Diz para mim que faz sentido. Se não fizer, por favor, fala no chat, que eu vou explicar isso de 60 maneiras diferentes, até isso daqui entrar na sua cabeça, porque isso é a coisa mais importante do tráfego pago em 2026. Faz sentido, beleza. Como que nós vamos fazer isso? Isso aqui não é aleatório, tem método para tudo. Tudo que é o assunto tráfego pago, você pode falar assim, Sobral, não entendo isso. Eu crio um método e te explico. Vamos lá. Como que eu faço para o meu anúncio conversar com um público específico? Alguém tem alguma ideia? Fala no chat. Vamos ver o que vocês têm de ideia sobre o assunto. Carnaval, povo, vai, sem medo de ser feliz, não tem ninguém te julgando nesse chat além de você. Você é a única pessoa se julgando. Como que eu faço isso? A copy do criativo. Tá, mas como que eu altero essa copy do criativo? Repetir, por favor. Não. Entendeu? Todo mundo entendeu. Volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo aquela parte ali. Falar diretamente com eles. Tá? Ó, pra quem não entendeu, eu vou abrir o parênteses a última vez. Presta atenção, é o seguinte. Porque eu sei que você estava fazendo outra coisa. Não tem como você não ter entendido e você estava prestando atenção. Mas, eu como seu professor, eu dou essa colherzinha de chá para você e te explico mais uma vez. O que diz para quem o seu anúncio vai aparecer é o que você fala ou o que você escreve no seu anúncio. Então, se no meu anúncio, e aí eu vou usar um exemplo, eu falo o seguinte, você que é dono de um restaurante delivery em Curitiba e que fatura mais de 50 mil reais por mês e não está alcançando as suas metas de vendas, se eu falo isso no meu anúncio, a Meta, o Google, as ferramentas de anúncios online, elas interpretam isso que foi falado e elas falam assim, beleza, eu sei para quem que eu tenho que direcionar esse anúncio aqui. Eu vou direcionar esse anúncio para quem? Para caminhoneiros que moram no Acre? Não. Eu vou direcionar esse anúncio para donos de restaurante delivery que moram em Curitiba. Ah, mas pode ser que a Meta não mostre só para essas pessoas. Sim, ela não vai mostrar só para essas pessoas, ela vai testar. Mas aquilo que é falado no meu anúncio diz para quem que meu anúncio vai aparecer. Beleza. Funciona no orgânico? Claro que funciona. O orgânico funciona assim. Aquilo que é falado filtra para quem que vai aparecer. Tá? Agora, existem maneiras e maneiras de eu fazer isso. A primeira maneira e a mais óbvia de todas, e a que normalmente funciona menos, e que todo mundo faz, e eu chamo isso aqui de fator de segmentação. Tá? A primeira maneira é a segmentação direta, que é o quê? Se você tem um delivery de Curitiba e faz mais de 200 pedidos por mês. Estou fazendo uma segmentação direta. O início do meu anúncio já conversa diretamente com a pessoa. Mas existem outras maneiras de fazer isso. Eu posso fazer, por exemplo, uma segmentação por conhecimento. Eu posso falar o seguinte no anúncio. Taxa de recompra abaixo de 30% é o buraco invisível do seu delivery. O dono do delivery, ele sabe o que é taxa de recompra. Se eu quiser fazer um anúncio que fale com um gestor de tráfego, eu poderia falar o seguinte. Um gestor de tráfego um pouquinho mais avançado. O seu cliente te dá churn não é por causa da sua falta de habilidade operacional, mas é por causa da sua falta de habilidade de atendimento. Agora, eu acabei de falar, o seu cliente te dá churn. Tem um monte de gente aqui no chat que não sabe o que é churn. Esse anúncio não era para você. Esse anúncio é para alguém, um gestor de tráfego, que sabe o que é churn. Churn é a métrica de quando o cliente quebra o contrato com você, ele te demite. Eu tomei um churn. Ou poderia falar no anúncio, semana passada eu tomei um churn por um erro que 70% dos gestores de tráfego cometem, mas que com esse vídeo você vai aprender como não cometer mais. Ponto. Todo mundo quer saber sobre o que eu tô falando. Todo mundo que sabe o que é churn. Então, eu segmentei por conhecimento. Eu não tive que falar, esse anúncio aqui é para gestores de tráfego pago que já têm clientes e não querem perder os seus clientes. Não. Eu fui menos óbvio, eu fui numa camada mais profunda.
Ah, mas a Meta vai conseguir entender isso? Vai. Por quê? Porque as pessoas que vão reagir àquele anúncio vão dar sinais para a Meta, para o Google, de para quem que ela tem que enviar mais aquele anúncio. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou te dizendo? Fala comigo no chat, por favor. Eu preciso do seu, eu preciso da sua conversa aqui hoje. Tá? Beleza. Só que essa não é a única maneira. A gente pode fazer de forma direta. E ela não é ruim, tá? Ela não é ruim. Mas eu também posso fazer por ferramenta ou plataforma. Então eu peguei todos os exemplos aqui para donos de delivery, tá? Então, se você ainda não gerencia o pedido, se você ainda gerencia o pedido pelo WhatsApp e anota em caderninho, você está deixando dinheiro na mesa todo dia. WhatsApp e caderninho são as ferramentas que um dono de um delivery mais amador vão utilizar para gerenciar pedido. Eu não estou falando que é com dono de delivery aqui. Eu não falei você que é dono de delivery e faz mais de 200 pedidos por mês. Não. Qual que é a ferramenta, que plataforma que aquela pessoa utiliza? Se eu for falar com manicure, sei lá, eu posso falar da marca do esmalte. Se você ainda compra o esmalte Blebliblovskis, você tá você tá, sei lá, aí eu não sei, tem que pensar, mas perdendo dinheiro não. Mas você tá deixando a sua unha cada vez mais fraca. Eu tô falando com a mulher, eu não tô falando você que é mulher e que cuida das suas unhas, não. Eu tô falando você que é mulher e que usa o esmalte tal. Você que é mulher e usa o blá blá blá, alguma coisa, alguma ferramenta, alguma coisa que só aquela pessoa sabe que é. Eu tô segmentando pelo anúncio. Posso fazer essa segmentação também por situação. Que situações que aquela pessoa passa? Sexta-feira, 19 horas da noite, chovendo em Curitiba, pedido explodindo e o motoboy te liga dizendo que não vai. Isso é o quê? Uma situação que essa pessoa passa. Se eu pegar lá no meu GPT, eu posso encontrar aqui situações que essa pessoa passa. Então, ó, já fui no manicure que atrasava 40 minutos, paguei caro e não durou 3 dias. Você paga caro, vai até o salão, faz a unha, fica com a cutícula toda ferrada, 3 dias depois sua unha tá descascando. Situação. Não tô falando você que é mulher, mora em Curitiba e quer fazer a unha. Não. Situação. O que essa pessoa passa? Segmentação por comportamento. O que aquela pessoa faz no dia a dia? Você coloca cupom de 20% para tentar aparecer mais no iFood e no final do mês não sobra nada. Não tô falando com dono de delivery, mas só dono de delivery vai olhar para isso daqui. Outra que eu poderia fazer, eu poderia falar assim, todo mês você muda o cardápio achando que o problema é o produto, mas o problema não é o produto. O problema é a sua estratégia de marketing digital. Ponto. Falei com o cara que muda o cardápio todo mês. Quem é que muda cardápio todo mês? Quem é dono de restaurante? Posso fazer uma segmentação por crença. O cara acha, por exemplo, que é o iFood que traz o cliente para o delivery dele. Aí eu posso falar, não é o iFood que traz o cliente para o seu delivery, é o seu delivery que sustenta o iFood. Então a pessoa tem uma crença, o dono do restaurante, que o iFood traz o cliente para mim. Não, não é. É você que traz o cliente pro iFood. É você que está sustentando o iFood. Eu posso fazer outra. Quem depende 100% do iFood, de marketplace, não tem um negócio, tem um emprego disfarçado. Crença, tô falando com crença. Posso fazer uma segmentação por rotina. Então, como que é o dia a dia daquela pessoa? Acorda, confere o estoque, prepara a cozinha, abre o aplicativo, reza para não chover, ou sei lá, para não chover, para chover porque as pessoas pedem mais comida, reza para chover e essa é a sua rotina. Se essa é a sua rotina, a gente precisa conversar. Então, o que aquela pessoa passa no dia a dia? Sabe aquela reclamação clássica de dono de negócio? Putz, eu não estou trazendo as pessoas qualificadas. Na maioria das vezes, isso não é culpa do gestor de tráfego pago. Mas sempre que aquilo ali é culpa do gestor de tráfego pago, é porque o gestor de tráfego pago não está conseguindo incluir no seu anúncio o fator de segmentação. Eu não estou conseguindo colocar no meu anúncio algo que filtre somente as pessoas certas e fazer com que a Meta, com que o Google leve os meus anúncios para as pessoas certas. Ah, Pedro, então se meu anúncio ele é filtro, ele não é imã,
Isso quer dizer que eu tenho sempre que. Eu não tenho que me preocupar em atrair o máximo de pessoas possível? Não. Você tem que se preocupar em atrair as pessoas. E aí é para isso que existe o que eu chamo de estrutura GCC. Tá? Que é a estrutura que eu sempre uso para fazer os meus anúncios. Existem várias dessas estruturas na internet, tá? Tem gente que vai falar do modelo AIDA, tem gente que vai falar de você fazer promessa, mecanismo único, blé 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 e CTA. Tudo funciona. Não vou dizer que as outras não funcionam. Tudo funciona. Eu só acho que a que eu ensino aqui é um pouco mais simples, tá? O que é o GCC? GCC é gancho, corpo, call to action. Gancho. Primeiros 3 segundos do anúncio. É o que para o dedão da pessoa quando ela tá lá scrollando a tela. Corpo. Corpo é o que eu estou divulgando. É o que, o quando, o onde, o para quem. É o que está sendo divulgado. E o CTA é para onde a pessoa vai. É a chamada para ação. É quando eu olho para você e digo assim, pô, e agora eu tô falando com você aqui real. Se depois de tudo isso daqui que eu já te entreguei de graça, você não vai curtir esse vídeo, não vai se inscrever no canal, eu não sei mais o que vai fazer com que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Se a partir de agora, toda terça-feira, você não vai ter um despertador no seu celular para estar aqui ao vivo comigo, eu não sei mais o que vai fazer você estar aqui toda terça-feira com um despertador ao vivo comigo. Tu tá doido? Não tem como. Ai, me deu uma vontade de espirrar. É real. Pô, cadê o seu despertador? Toda terça, 3 da tarde, a gente tem um compromisso. Tá, Pedro, mas como que eu faço essa estrutura GCC na prática? Vamos lá. Primeiro, gancho. Existem 3 tipos de gancho. Existe o gancho falado, existe o gancho escrito e existe o gancho visual. São 3 tipos de gancho. Vou te dar um exemplo. Vou pegar um conteúdo aqui do meu perfil do Instagram. Deixa eu pegar um que é bem... Aqui, ó. Gancho falado. As primeiras palavras que eu falei nesse vídeo. Deixa eu desmutar e atualizar. You've always been with me. Aí, o meu Instagram, ele tá traduzindo para outro idioma, porque ele tá em inglês, tá? Mas eu começo o vídeo falando assim, Vidoca, você sempre esteve comigo, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Isso daqui é um gancho porque o que mais chama atenção nesse anúncio não é o gancho falado, mas é o gancho visual, porque eu tô de terno, eu tô claramente num casamento, e eu tenho o meu gancho escrito aqui em cima, que é o casamento ia ficar muito caro, então tive que colocar anúncios nos meus votos. Vou te explicar para que serve cada uma das coisas. O gancho falado, ele tem que criar na sensação de que o anúncio está falando com a pessoa e ou, tá? Ele faz isso ao mesmo tempo que, ou ele faz isso, ele para o scroll. O que é o scroll? É o dedão da pessoa. Tá? Ele vai criar a sensação de que o anúncio está falando com a pessoa ou ele vai gerar na pessoa contraste, dúvida, curiosidade ou surpresa. Às vezes, só o gancho falado não vai fazer isso sozinho. Por isso que a gente também tem aqui o gancho escrito. Para que serve o gancho escrito? O gancho escrito, ele não é para... Tem muita gente que escreve no gancho escrito, e esse é o maior erro que eu acho que as pessoas cometem. Elas escrevem no gancho escrito a mesma coisa que está no gancho falado. Isso é cagada. O seu gancho escrito, ele vai servir para fazer um looping ou dar um spoiler do que vai ser dito. Então você quer saber como é que aquele gancho se desenrola no vídeo. Então, por exemplo, esse vídeo que eu te mostrei aqui, eu boto um spoiler. O casamento ia ficar caro, então eu tive que colocar anúncios nos meus votos. Pô, fiquei curioso. Eu quero saber como é que são os anúncios nos votos. Esse é o spoiler, você sabe o que vai acontecer já. Tem anúncios nos votos. Como que isso vai ser entregue para você? É por isso que você fica com vontade de ver o vídeo. E o gancho visual, ele chama a sua atenção, não só através do que é falado e está sendo escrito, mas do que está acontecendo. Tá? Então, do que está acontecendo ali. Nem sempre você vai usar o gancho visual.
Por exemplo, naquele anúncio lá que a gente pegou do Ladeira, que eu mostrei pra você aqui, ele não tem um gancho visual. Ele é um talking head, é uma pessoa falando com a câmera. Eu gravo muitos anúncios que não tem um gancho visual. Isso quer dizer que você sempre tem que fazer dessa maneira? Não. Mas não tem certo, não tem errado. Tem um anúncio que funciona, tem um anúncio que não funciona. Mas algumas vezes você vai precisar do gancho visual para te ajudar no seu anúncio. Tá? Então a gente tem esses 3 tipos de gancho que eu vou colocar no meu anúncio. E aí, detalhe, nunca subestima o gancho escrito, tá? Nunca subestima. 44% dos usuários do Instagram assistem o Instagram sem som. 44%. Então, se eu não tenho nada que gera curiosidade para a pessoa ligar o som no celular, o meu anúncio vai passar muitas vezes batido. Agora, existem algumas maneiras da gente fazer esse gancho falado, tá? Eu ensino no meu curso várias maneiras, mas aqui eu vou te trazer as 4 mais simples, que é através de uma pergunta, através de uma sacada contraintuitiva, de uma história ou de um anúncio segmentado. Pergunta, eu vou fazer uma pergunta que se conecta com algo que aquela pessoa já passou, com alguma dor, com algum desejo, com alguma situação que aquela pessoa já passou na vida. Sacada contraintuitiva, eu vou ir contra uma crença comum, ou a favor, ou contra uma crença comum. Tá? Então, se a pessoa acha que a melhor maneira de fazer unha é indo na manicure, eu vou dizer para ela que não é. Se a pessoa acha que a melhor maneira de ter a unha feita por mais tempo é usar unha de gel, eu vou dizer que não é. Se a pessoa acha que você não deve usar esmalte barato porque vai machucar, vai estragar sua unha, eu vou dizer para a pessoa que ela tem que usar esmalte barato. Então eu vou sempre ir contra algo que a pessoa acredita. História, o próprio nome já diz, eu vou contar uma história onde aquela pessoa se identifica. Então eu vou falar da vida da pessoa, mas falando de outra situação. Então eu vou fazer a pessoa se ver naquela situação, mas eu não vou estar falando dela. Sabe, você já viu uma parada na internet que as pessoas falam assim: nenhuma experiência é realmente individual? Sabe quando alguém te conta alguma coisa assim, tipo, alguém te conta uma curiosidade sobre mim, eu faço isso. Aí você fala assim, cara, eu também faço isso. Tipo, outro dia eu postei no meu Close Friends um meme que era assim, eu discutindo com uma pessoa e pensando, discussão encerrada, não vou mais falar sobre esse assunto. 5 minutos depois eu me lembro de mais alguma coisa que eu tenho que falar para aquela pessoa, eu volto e falo assim, ó, mais o seguinte aqui que eu tenho que te dizer. Tipo assim, você acabou a discussão, mas aí você lembrou de alguma coisa. Ou, tipo, se eu falar pra você que, sei lá, você fica ensaiando no chuveiro uma resposta que você deveria ter dado pra uma pessoa numa discussão. Nenhuma experiência individual, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Todo mundo que tá aprendendo tráfego pago passa pelas mesmas coisas. Todo mundo que teve algum problema na manicure passa pelas mesmas coisas. É sobre você contar essas histórias. E o segmentado é sobre você fazer anúncios para públicos específicos. Tá? Eu poderia... E eu detesto falar isso nas aulas, porque parece que eu deveria entregar esse conteúdo nessa aula. Mas eu realmente poderia fazer uma aula só sobre ganchos. Posso marcar da gente fazer uma aula só sobre ganchos, tá? Posso marcar, inclusive. Mas, para facilitar a sua vida aqui, eu tenho um agente de ChatGPT que ele cria os anúncios para você, tá? E ele é muito bom, tá? Então, eu vou apertar aqui em começar. Ele vai me pedir umas perguntas, então... O que eu estou anunciando? Ah, estou anunciando o serviço de uma manicure. Para onde que a pessoa vai depois de clicar no anúncio? Para o meu WhatsApp. Qual a ação que você deseja que a pessoa faça no destino final? Agende um horário. E o detalhamento de persona. Então eu vou pegar essa descrição aqui da Juliana Ferreira, que é a nossa persona. E vou enviar isso daqui lá para o GPT. No outro agente, tá? Mando aqui para ele e aí ele vai montar os anúncios para mim dentro do GCC que eu te falei aqui, tá? Então, quantas vezes você já fez a unha e em menos de 3 dias ela estava descascando? Se você, como a maioria das mulheres que trabalham fora, tem rotina, reunião, evento, compromisso e se quer se sentir mais feminina, arrumada, impecável, você sabe o quão frustrante é pagar por um serviço e ver o esmalte sair antes do final de semana. E o pior, sair do salão com a cutícula ardendo, torcendo para não inflamar depois. A verdade é que não é só unha, é autoestima, é segurança para tirar foto, é confiança para apertar a mão de alguém, é estar pronta para qualquer ocasião. Eu sou manicure especializada em atendimento cuidadoso, higiênico e pontual. Trabalho com esterilização adequada dos materiais, organização de agenda e técnicas que aumentam a durabilidade do esmalte para
até 15 dias. Aqui você não perde o sábado inteiro, você não sai sangrando, você não fica refém do atraso. Você tem um horário respeitado, um ambiente limpo, um atendimento que prioriza a qualidade e não volume. Se você quer parar de testar manicure nova todo mês e finalmente ter uma profissional fixa e confiável, clica no botão de Saiba Mais e me chama no WhatsApp para agendar o horário. Anúncio 2, gancho de história. Uma cliente minha chegou aqui depois de sair chorando de um salão, porque machucaram tanto a cutícula dela que ela não conseguia nem lavar o cabelo direito. Não sei se é uma situação que as pessoas passam, mas se for, vai gerar identificação. Eu poderia pedir para ele gerar outras histórias. Ó, o anúncio de história ficou uma merda. Ficou ruim. Cria 3 variações dele. Eu vou pedir para ele criar 3 variações do anúncio de história aqui, mais forte, emocional, identificável. Ela tinha um casamento no sábado, fez a unha na quinta. Na sexta o esmalte começou a descascar. Ela me mandou mensagem desesperada. Tinha comprado vestido novo, marcado o cabelo, mas a unha estava feia. Sabe o que ela me disse? Eu me sinto desleixada quando a unha tá assim. Não é sobre esmalte, é sobre se sentir pronto. Aí ele tá dando uma repetida. Eu posso dizer, pô, você tá sempre repetindo esses pontos aqui. Mas enfim, excelente copy, baita anúncio. Melhor do que 99% das manicure vai rolar de anúncio por aí na internet. Se eu pegar a biblioteca de anúncio e colocar aqui manicure, você pode ter certeza que eu não vou encontrar anúncios tão bons quanto esses daqui que eu tô te mostrando. Ó, eu vou comentários dos preconceitos que as pessoas têm quando o assunto é fazer unha. Futilidade, vaidade vazia, luxo idiota jogar dinheiro fora, alta manutenção. Se sua unha tá feita, você não trabalha de verdade. Acrílico em longa é nojento, brega, é anti-higiênico, mulher, pressão, sexismo, homem com unha feita, questionamento de masculinidade, salão de unha, sei lá, vai ter de tudo aqui, você vai ter que filtrar o que faz sentido, o que não faz sentido, tá? Mas, moral da história, por que eu fiz isso daqui? Não me lembro, tá? Moral da história, com esse agente, você consegue gerar bons anúncios para você, tá? E principalmente essa parte do gancho, que são os 3 primeiros segundos. Onde que você vai encontrar bons ganchos também? Aí eu volto lá naquela primeira explicação que eu te dei. Você vai encontrar bons ganchos nos anúncios alheios, tá? Então lá na biblioteca de anúncio, digitei aqui, manicure, era isso que eu estava fazendo. Olha, aqui na biblioteca de anúncio, eu vou encontrar bons ganchos. Como? Seguindo aquele método que eu te falei, fazendo o filtro correto, olhando para pessoas que têm bons anúncios. E o outro lugar principal onde eu vou encontrar bons ganchos é indo lá no meu Instagram e fazendo a pesquisa. Deixa eu compartilhar a tela aqui grande de novo, desculpa. Indo lá no meu Instagram e fazendo a pesquisa aqui dos conteúdos. O que tem aqui são bons ganchos. Nenhum vídeo viraliza, nenhum vídeo fica com muita visualização se ele não tem um bom gancho. Às vezes esse gancho vai ser escrito, às vezes esse gancho vai ser visual, às vezes esse gancho vai ser falado. Eu posso utilizar esse tipo de anúncio ao meu favor para que eu consiga ter o conteúdo já feito ao meu favor, para que eu pegue aquele gancho e utilize para mim. Mas não é uma cópia? Não, eu não estou copiando, eu estou pegando uma estrutura, um gancho que funcionou e aí eu estou adaptando para mim, para o meu negócio, para aquilo que eu estou divulgando, tá? E aí depois dessa parte, isso aqui não tem muito o que explicar, a gente tem o corpo, que é o que eu estou divulgando, e o call to action, que é para onde que eu estou levando a pessoa depois que ela vai no meu anúncio, que são elementos que sempre vão estar presentes no meu anúncio. E o quinto elemento, lembrando, primeiro elemento de um bom anúncio, ele é baseado em referências. Segundo elemento, ele é camuflado ou explícito, e eu vou utilizar os dois na minha estratégia. Terceiro elemento, um bom anúncio ele segmenta. Quarto elemento, ele segue a estrutura GCC, sempre tendo um gancho falado, escrito, visual, um corpo, que eu digo o que eu estou divulgando, para onde que a pessoa vai, para quem que é aquele anúncio, e o CTA, que é, no final das contas, para onde que a pessoa vai depois que ela clica no meu anúncio. E o quinto elemento é a quantidade e qualidade. Tá? Então, eu não posso fazer poucos anúncios, eu não tenho que apostar em um único simples anúncio, eu tenho que apostar em quantidade e qualidade de anúncios. Então, eu tenho que produzir e tenho que produzir muitos. Tá? Segundo as ferramentas, o que é um anúncio ruim? Isso é uma coisa boa de você entender. Segundo o Meta, segundo o Google, um anúncio ruim
é quando alguém oculta o seu anúncio, quando alguém oculta todos os anúncios do anunciante, se a pessoa oculta o anúncio devido à repetição, se ela denuncia o anúncio, se ela desiste depois que ela clica no seu anúncio, ou seja, ela clica no seu anúncio, vai até a sua página e desiste de permanecer na sua página, ou se ela vai até a sua página e fica muito pouco tempo lá. Todos esses são sinais que a ferramenta, que os usuários dão para a ferramenta para dizer se um anúncio ele é bom ou se um anúncio não é bom. Povo, é o seguinte, eu tô aqui 1h40, eu planejei mal essa aula. Eu pensei que ia dar tempo de falar para você sobre páginas e fazer boas promessas. O que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar como continuação na semana que vem outra aula sobre copywriting para gestores de tráfego. Tá? Então vai ser copywriting para gestores de tráfego, parte 2, como fazer boas páginas. Nessa aula, eu também vou te entregar alguma coisa de inteligência artificial para que você domine a criação de páginas na internet. Vai ser uma continuação desse conteúdo. Posso contar com você de que você estará aqui na semana que vem para a gente seguir esse conteúdo de copywriting para gestores de tráfego? Normalmente eu não faço isso, tá? Eu não faço conteúdos que têm continuidade. Posso contar com você? Porque aí senão eu vou exagerar na mão na quantidade de conteúdo e você vai parar de absorver. Eu já sei que você tá bugando a cabeça aqui de tanta coisa que eu tô te entregando, tá? Então a gente volta na semana que vem com esta aula, tá? Para a gente encerrar aqui, tenho que passar para você a palavra-chave dessa aula. Pedro, o que é a palavra-chave da aula? É o seguinte, você está agora... agora que eu vi que eu tô com uma barrinha preta em cima do meu vídeo aqui, né? Vou ajustar. Antes tarde do que nunca. Calma. Ai, me perdi, não vou conseguir ajustar. Ai, meu Deus. Que caos. Não vou conseguir ajustar. Vou voltar para onde eu tava. Vou ficar aqui, vou ficar quieto. Depois, não, se eu aumentar aqui ele vai. Toma. Toma. Deu. Agora sim. Desculpa. Fiquei com toque. Tá? Seguinte, você está agora nesta live aqui, tá? Isso aqui é a minha live de hoje, onde a gente está agora. Na descrição deste vídeo temos alguns links, tá? Tem o link para você entrar na lista de espera da nossa comunidade de tráfego, tá? Comunidade Subido de Tráfego Pago, onde você tem todos os nossos cursos. E temos aqui o link da nossa lista de espera da live, tá? Lista de espera da live. Você vai clicar aqui na lista de espera da live, vai abrir este site. Você vai clicar aqui na lista de espera da live. Nosso áudio de hoje está bem zoado da live, né? Foi cagada minha que eu não instalei meu microfone aqui ainda, tá? Mas aqui você vai colocar seu nome, vai colocar um e-mail, seu WhatsApp e você vai escolher a palavra-chave da aula, que é manicure, tá? Porque a gente usou manicure de exemplo a aula inteira e aí você vai confirmar sua presença. Por que você deveria fazer isso? Porque uma vez a cada mês, mais ou menos, a gente faz um sorteio aqui. E quanto mais aulas você tem de comparecimento... Aí eu tô compartilhando... eu pensei que eu tava compartilhando a tela errada. Tô compartilhando a tela certa. Tá? Quanto mais lives você comparece, melhores são os prêmios que você ganha se você for sorteado. Tá bom? Meu povo, foi um grande prazer estar aqui com você. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou colocar na descrição desse vídeo as inteligências artificiais e o link da extensão do Google Chrome para você baixar os vídeos na biblioteca de anúncios. Fechou? Tamo junto e a gente se vê então na próxima terça-feira, 3 horas da tarde, na nossa próxima aula ao vivo. Valeu, fui! Amanhã não, próxima terça, parte 2. Fui!